Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, onde nós lemos assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Assim como nós estamos, falemos com Deus. Ó Senhor nosso Deus, Tu queres falar agora aos nossos corações. Abre, Senhor, nossa mente, abre, ó Deus, o nosso coração, e que o meditar da Tua palavra seja agradável na Tua presença. Ó Senhor, Redentor meu, rocha minha. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitos de vocês têm os seus animais de estimação, seus bichinhos, e normalmente é difícil encontrar um animal de estimação, um gato, um cachorro, desprovido de um nome. E aí então os nomes são os mais variados possíveis. Por exemplo, se nós falarmos que o nosso bichinho de estimação é o bichano, é o que o nosso bichinho de estimação? Um gato. Se nós falarmos que o nosso bichinho de estimação é o Rex, nós vamos concluir então que é um cachorro. Muito bem, parabéns. E tem gente que tem assim uns costumes bem exóticos nessa questão de bichos de estimação. Tem gente que gosta de ter em seu lar cobras, cobra de estimação. Aliás, esses dias até nos Estados Unidos foi encontrado uma pessoa que tinha um bicho de estimação que era uma cobra. E aí então os familiares entravam em contato, ligavam para a pessoa, e a pessoa não atendia o telefone, e aí a família foi até a casa da pessoa e encontraram a pessoa morta, porque a cobra, ela enrolou-se na pessoa, no dono, e deu aquele famoso, aperto mortal. E não era a intenção da cobra, mas como ela tem muita força, o instinto falou mais alto, acabou matando o próprio dono. Alguém conhece algum nome de cobra aqui ou não? Se eu falar para vocês que a Bíblia fala a respeito de uma cobra de estimação e de adoração, e que ela tem um nome, vocês vão acreditar em mim? Porque eu vou colocar aqui para vocês hoje o nome de uma cobra de estimação. E não só estimação, mas também de adoração. Qual era o nome desta cobra? Mas antes, eu queria que vocês olhassem o texto de Números capítulo 21. O texto que a gente leu hoje no Antigo Testamento. Diz o texto que então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo da Acaba, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas, no caminho, o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. E eles diziam: porque Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas, que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal
e pregue num poste. E quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. E quando alguém então era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Quando a gente olha esse texto, uma pergunta que nos vem à mente é: o poder da cura estava em quê? Na cobra da haste? Será? Os israelitas achavam que sim. Tanto é que mais tarde transformaram aquela serpente de bronze que foi levantada lá no deserto, transformaram-na num ídolo, e ela permaneceu intacta e adorada por 700 anos. Por 700 anos foi a cobra de estimação e adoração do povo de Israel, até o dia em que o rei Ezequias começou a reinar em Judá. E isso está lá em 2 Reis capítulo 18, versículo 1, quando diz assim: ora, sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Abi, filha de Zacarias. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo a Azera, e despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e chamou-lhe Neustã. Meus irmãos, este era o nome da cobra de estimação e adoração do povo de Israel. E o episódio envolvendo esta cobra, Neustã, o nome da serpente de bronze, nos faz olhar para o evangelho desta manhã também. João capítulo 4, principalmente o versículo 14. Porque este episódio, ele é tão emblemático, mas tão emblemático, que ele faz com que João, o evangelista, faça uma associação entre o acontecido descrito em Números 21 e o acontecimento descrito na cruz do Gólgota. E aí então ele faz uma ponte e diz assim: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então uma analogia aqui é feita entre os dois fatos: o levantar da serpente de bronze no deserto e o levantar da cruz de Cristo no Monte Calvário. E a finalidade dos dois, a finalidade disso tudo, qual foi? Para que todo o que nele olhe, para que todo o que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, à medida que nós vamos avançando na quaresma, nós vamos nos perguntando a respeito do porquê de tanto sofrimento, o porquê da morte de um inocente. Qual foi a finalidade da morte de Jesus? E se por um lado, o levantar da serpente lá no deserto curou fisicamente as pessoas, por outro lado, o levantar de Jesus na cruz nos deu a cura espiritual. Então nós podemos dizer assim, que Jesus se colocou no lugar da serpente
em grandiosa oposição ao seu poder maligno e representa a cura de maneira espiritual, livrando a humanidade de seus pecados e oferecendo a salvação aos que creem nele. Lá no deserto era uma cura do corpo. Alguém disse assim: mas pastor, isso aí não era idolatria? Não era colocar a confiança na serpente levantada lá? Não, meus irmãos, por detrás daquela ordem que Deus havia dado através de Moisés, que era para olhar a serpente e seria curado, existe uma palavra salvadora. A confiança, portanto, não era no objeto levantado, mas o objeto de confiança deveria ser a palavra de Deus, através da qual traria restauração. Então, no caso de Jesus levantado na cruz, não era mais a cura do corpo físico, como no caso da serpente no deserto, mas a cura espiritual. A serpente levantada, o filho levantado, tinha que olhar para ele também, olhar com fé, e nós olhamos com fé. Olhem com fé para Jesus. Meus irmãos, a grande questão que a gente coloca aqui agora é o que fazer com tamanha manifestação da graça divina? O que fazer? O que fazer quando Deus, de uma maneira avassaladora, de uma maneira graciosa, de uma maneira misericordiosa, o que fazer quando Deus nos contempla com a sua graça? O que fazer? Os israelitas deram um exemplo do que não deve ser feito. Eles deram um mau exemplo, porque eles colocaram o coração na criação de Deus e não no Criador. Colocaram a bênção acima do doador. E aí então o povo transformou Neustã, o nome da serpente, o nome da cobra, o nome que promoveu a idolatria, o povo transformou Neustã num deus. O povo prestou culto à serpente de bronze durante 700 anos. Tornou-se para eles uma espécie de amuleto da sorte, um amuleto da proteção. Eles haviam se esquecido de que Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Eles já haviam aprontado, já haviam pecado, reclamando da providência divina. Eles disseram: já estamos cansados desta comida horrível, diziam eles, e esta foi a gota da água para a paciência de Deus se esgotar e enviar serpentes sobre o povo. Quando eu olho, quando eu vejo, quando medito neste povo, eu vejo nesse povo a nossa reação nos dias de hoje. Nós somos muito parecidos com aquele povo no deserto, muito, muito. Porque quantas vezes nós também reclamamos da providência divina? Quantas vezes nós passamos o dia lamentando, reclamando daquilo que Deus em sua providência nos deu e nos dá? Quantas vezes nós estamos insatisfeitos com o emprego que nós temos, com a comida que está em nossa mesa, com a roupa que vestimos, com a casa onde moramos, com o cônjuge com quem casamos, com os filhos que nós temos, descontentamento com a igreja da qual fazemos parte? Quantas vezes nós reclamamos da providência de Deus, reclamamos das coisas que Deus nos dá? Quantas vezes nós não sabemos o que fazer com as bênçãos recebidas, e ao invés de nós voltar para agradecer a Deus, dizer: Deus, muito obrigado, eu entrego a minha vida a Ti, muitas vezes a gente transforma aquela bênção de Deus, aquela dádiva de Deus,
num objeto de adoração. Quer um exemplo? Tem gente que clama a Deus, pede a Deus uma ocupação, um emprego, um trabalho que possa, através do mesmo viver bem. E aí então, quando Deus contempla a pessoa com essa ocupação, a pessoa, ela deixa de vir adorar a Deus, ela vai desfrutar aquilo que realmente, através do seu trabalho, ela está podendo fazer, coisa que ela não fazia antes. Vai viajar para cá, para lá, vai comprar isso, vai comprar aquilo, não tem mais tempo para se dedicar a Deus, a cultuar a Deus. Não que esteja errado fazer viagens, claro que não, pelo contrário, viaje e pela graça de Deus, voltem também com segurança, e a gente precisa sair de vez em quando, e Deus se alegra quando a gente tem essa possibilidade. O problema é que muitas vezes as pessoas se esquecem do doador de todas as bênçãos, se esquecem de adorar e passam a adorar aquilo que Deus em sua graça nos deu. Interessante, quantas neustãs nós temos em nossas vidas, quantos amuletos de proteção, de estima, quantas coisas nós cultivamos dentro de casa que nos separam do amor de Deus, porque nós não conseguimos mais entender que existe um Criador, um provedor, e que Ele quer ser adorado, e nos esquecendo disso, nós passamos a viver uma vida dedicada àquilo que esse Deus nos deu, e esquecemos do Criador e do doador de todas as coisas. Meus irmãos, será que somos tão diferentes assim daquele povo no deserto? Será que mudamos tanto? E uma questão que não quer calar é a seguinte: não seria mais fácil Deus retirar as serpentes de entre o povo que era picado por elas? Não seria mais fácil? Aliás, até foi essa a proposta que fizeram para Deus, né? Deus, retira de nós essas serpentes. Precisava ainda investir tempo na construção de uma serpente de bronze, uma serpente no mastro. Imagine vocês aquele povo sendo atacado por serpentes que vinham de todos os lados, aquela situação, o povo gritando, onde elas picavam, fazia com que as pessoas sentissem uma ardência muito grande, era um veneno muito forte. E ainda então Moisés tinha que se virar nos 30 e preparar uma serpente, e ir atrás do material, da matéria-prima, do bronze, e montar uma serpente, e trabalhar o bronze, e colocar numa haste. Não era mais fácil Deus pegar as serpentes e tirá-las de lá? Ele não tinha o poder de num estalo fazer aquelas serpentes sumirem todas de uma vez? Interessante isso, já pensou nisso? O que será que Deus queria mostrar? O que será que Deus queria ensinar quando Ele deixou que as serpentes permanecessem ali? Quando era mais fácil, um piscar de olhos, um estalar de dedos, fazer todas elas desaparecerem num só instante. Deus queria mostrar que a sua palavra, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele promete, é mais poderoso do que qualquer outra coisa neste mundo. O ápice desse texto é quando vocês olharem para ela, para a palavra que Deus tinha embutido nela, vocês serão salvos. Havia uma promessa embutida nas palavras: quem for mordido, olhando para ela, ficará curado. E aí eu me recordo que nós também um dia já fomos mordidos pela serpente no dia da nossa concepção.
A serpente do mal, o inimigo maligno. A serpente é o diabo. Quando fomos concebidos, nós fomos, infelizmente, picados mortalmente. E essa serpente, o diabo, derramou um veneno dentro de nós que é mortal. Ou seja, o pecado. Porque o pecado, ele gera a morte espiritual, a morte física, a morte eterna. E o antídoto contra o veneno mortal está onde? Onde está o antídoto contra o veneno mortal disparado pelo inimigo maligno no dia da nossa concepção? O antídoto está na fé, na palavra de Deus, que diz que todo aquele que olha, todo aquele que crê em Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Deus nos livrou das serpentes à nossa volta. Desculpa, Deus não nos livrou das serpentes à nossa volta, mas nos deixou o seu antídoto. E esse antídoto tem um nome. Esse antídoto é Jesus. Portanto, meus irmãos, olhem bem para esta imagem. Reparem, é o resumo de tudo que a gente falou aqui hoje. Vai ao encontro do nosso tema. Olhem com fé para Jesus. Olhem com fé para o Filho de Deus, para o que Ele fez lá na cruz. Porque a palavra de Deus diz que todo que nele crê, todo aquele que o vê, todo aquele que o enxerga com o coração, com os olhos da fé, não perece, mas tem a vida eterna. Por isso, meus irmãos, assim também foi lá no deserto, e é assim também na nossa vida hoje. Então, quando você, de repente, na tua vida, você se sentir assim, meio que acuado pelas cobras do dia a dia, quando você sentir que realmente à tua volta você só vê perigos que colocam a tua integridade física, moral, espiritual em jogo, em risco, o que você faz? Não fique criando amuletos de estimação, cobras de estimação. Não fique colocando a tua confiança no lugar errado, em objetos errados, mas olhem com fé para Jesus. Olhem com fé e com esperança, confiem, e assim você receberá também o seu livramento, receberá a vida eterna. Olhem com fé para Jesus. Amém.